Olá pessoal, professor Lucas da Silva França, e agora nós vamos ter uma aulinha sobre produtos notáveis. Meio difícil, né? Meio chato, a galera não quer memorizar, a galera não quer lembrar, mas eu vou tentar dizer para você, eu vou tentar te mostrar por que é importante lembrar do produto notável, tá? Quais são os produtos notáveis? O primeiro deles, quadrado da soma. Quadrado da soma de dois termos. Pessoal, quadrado da soma de dois termos. O próprio nome já está te dizendo o que ele é. Quadrado da soma de dois termos. Sei lá, se eu tiver 3 mais 5 elevado ao quadrado, isso aqui é um quadrado da soma? É um quadrado da soma. Só que 3 mais 5 ao quadrado, eu não preciso de nenhuma regra, nenhuma fórmula matemática para resolver, porque eu sei que eu posso resolver o que está dentro do parêntese primeiro. 3 mais 5, 8. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Só que, quando nós trabalhamos álgebra, tem certas expressões que a gente não consegue fazer. Sei lá, se eu tivesse colocado aqui a mais 3 ao quadrado. Eu tenho um a mais 3 ao quadrado e eu quero que você resolva isso, que você destrinche isso, mesmo que você não ache um resultado. Aí você vai fazer o quê? Poxa, eu não consigo a mais 3 somar e achar um número e elevar ao quadrado. Aí você faz o quadrado da soma. O quadrado da soma é a primeira dessas expressões. A regrinha dela é a seguinte, vou mostrar para vocês, tá? O quadrado da soma de dois números, vou fazer em azul aqui, que depois eu volto nesse a mais 3. O quadrado da soma de dois números, ele é dado pelo quadrado do primeiro número mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo número. Difícil de memorizar? Não, né? Vamos lá. Quadrado do primeiro número. O primeiro número aqui é A elevado ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. O primeiro é A, o segundo é B. Vezes A, vezes B. Mais o quadrado do segundo. O segundo é B ao quadrado. Então esse é o quadrado da soma. Ah, professor, mas beleza. Para que serve? Vamos fazer com o de cima? Olha lá. A mais 3 ao quadrado. Quadrado do primeiro número, A elevado ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes o primeiro termo é A, vezes o segundo, que é 3. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. O segundo é 3, né? 3 elevado ao quadrado. Olha como é que fica. A ao quadrado mais 2 vezes A vezes 3. Lembrando que eu posso associar, né? 2 vezes 3, 6. 6A. 3 ao quadrado, 9. Olha como é que ficou o quadrado da soma de A mais 3. Vou fazer mais uma para fixar e agora eu vou fazer bem difícil, tá? Então, se eu tenho 3A mais 2B ao quadrado. Olha a expressão, elevado ao quadrado. Olha o meu quadrado da soma. Primeiro termo é 3A, segundo termo é 2B ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Se aplica em quadrado da soma, sim. Eu tenho a soma de dois termos elevado ao quadrado. Vamos ver como é que fica? Quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro. Você faz aí, ó. 3A elevado ao quadrado. Você pode fazer direto? Pode. Ó, 3 ao quadrado é 9. A ao quadrado, A ao quadrado. Já fez o quadrado do primeiro. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro. 2 vezes 3 aqui, ó. Porque o 2 multiplica só um número. 2 vezes 3, 6. Vezes o segundo. 6 vezes 2, 12. 12. A vezes B ao quadrado. A, B ao quadrado. Não são letras iguais, você não junta, certo? Você só escreve uma do lado do outro, você escreve o monômio aí que representa elas. Mais o quadrado do segundo. Olha o quadrado do segundo. Todo mundo vai ao quadrado, tá? 2 ao quadrado, 4. B ao quadrado, A ao quadrado. B elevado à quarta. Olha essa expressão aí, meio horrenda, mas esse é o resultado. Ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo fazer logo os cálculos de cabeça. Escreve, né? Eu teria quem? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 2B ao quadrado, A ao quadrado. E aí você resolveria. Tá dentro do parênteses, vai tudo ao quadrado, 9A ao quadrado, multiplica tudo aqui, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, A vezes B ao quadrado, AB ao quadrado, mais o quadrado segundo, 2 ao quadrado, 4, B ao quadrado, B à quarta. Perfeito? Poderia tranquilamente. Esse é o quadrado da soma, esse é o primeiro deles, tá? Agora eu vou falar só sobre o quadrado que você já entendeu
entendeu a proposta. Segundo produto notável, quadrado da diferença. Poxa, se você já entendeu o quadrado da soma, o quadrado da diferença é tranquilo, né? Então você já tem que o quadrado da soma, a mais b elevado ao quadrado, né? Agora você vai fazer o quadrado da diferença, nosso segundo termo, a menos b ao quadrado. O que muda de um para o outro? Você vai perceber que só um sinalzinho. Então, se você tem a menos b ao quadrado, quadrado da diferença de dois termos, você vai ter o quadrado do primeiro, mesma coisa, só que agora não é mais menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que altera entre as duas fórmulas? Apenas esse menoszinho aqui, por causa desse menos dentro do quadrado. Olha como é que fica. Vamos aplicar em duas expressõezinhas aí. Então, você tem 2a menos 3, vou botar uma expressãozinha bem tranquila, elevado ao quadrado. Você tem o quadrado da diferença, da subtração de dois termos. Você vai ter 2a elevado ao quadrado, mesmo esqueminha, quadrado de 2 é 4, quadrado de a é ao quadrado, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. A. Só tem uma letra, mais o quadrado do segundo. Ó, lembrando que aqui o sinalzinho é positivo, não importa se aqui é negativo, o sinal é positivo, mais o quadrado de 3, que é 9. Então, esse seria o nosso quadrado da diferença desses dois números. Vamos botar uma expressãozinha um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. Então, você tem aí, sei lá, 3x ao cubo menos 2xy. Colocar assim, né, um negócio mais horrendo, para a gente ver como é que fica. Vamos lá, vou fazer detalhadamente para que você veja como é que fica, tá? 3x ao cubo, o quadrado do primeiro, olha lá, 3x ao cubo ao quadrado, o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo, 3x ao cubo, vezes o segundo, menos 2xy. Ó, não coloco o menos porque o menos já está na expressão numérica, tá? Ele está dizendo que isso aqui é negativo, o resultado disso é negativo. Mais o quadrado do segundo, 2xy ao quadrado, ok? Então, nossa expressãozinha está aí, resolve ela, né? 3x ao cubo ao quadrado, tudo vai ao quadrado, 3 ao quadrado 9, x ao cubo ao quadrado, lembrando, potência de potência você multiplica, x à sexta. Vamos lá, menos, lembrando que o sinalzinho do meio é negativo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. Aí você tem x ao cubo vezes x, x à quarta, y. Só tem um y, você deixa ele aí. Mais 2xy ao quadrado, 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, y ao quadrado. Todo mundo vai ao quadrado. Então esse é o nosso segundo produto notável, que é o quadrado da diferença. Vamos para o terceiro. Terceiro produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos, tá? Esse é o terceiro e para aplicação ele é um dos mais úteis, tá? Eu vou tentar dar um exemplozinho ou outro, que vocês vão ver. Seguinte, produto da soma pela diferença de dois números. Produto da soma, vou escrever uma soma aqui, a mais b, vezes a menos b. Produto da soma pela diferença. Sempre que você tiver uma multiplicação de dois termos somando por esses mesmos dois termos, se subtraindo, é um produto da soma pela diferença. Olha como é que fica. A mais b vezes a menos b, você vai ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ah, mas eu conseguiria fazer isso fazendo a expressão. Tranquilo. A vezes a ao quadrado, a vezes b menos ab, b vezes a, b vezes b ao quadrado. Reduziria, daria isso. Mas por que é útil saber os produtos notáveis? Porque às vezes nós precisamos fazer o processo inverso. Então, quando você conhece a cara do resultado, você conhece o que foi feito antes. Então, isso é importante. Então, vamos lá. Esse é o nosso produto notável, o produto da soma pela diferença de dois termos. Aí, vamos para um exemplo, né? Vou para um exemplo bem simples, um exemplo 100% numérico. Você olhou uma expressão e está lá assim, ó. Raiz de 3 mais raiz de 2 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Você bateu o olho nisso aqui. Você bateu o olho nisso aqui, você olhou para isso aqui e falou assim, rapaz, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 2. Eu tenho um produto da soma pela diferença de dois números. Então, nesse caso, você aplica o produto notável. Você tem
esse e esse. Você tem o quadrado do primeiro termo, raiz de 3, menos o quadrado do segundo termo, que é o raiz de 2. Raiz de 3 ao quadrado, a raiz quadrada é eliminada pela potência quadrada, você tem 3, menos, mesmo esquema, potência quadrada, raiz quadrada, 2, resultado é 1. Esse aqui é um exemplo numérico sobre produto da soma pela diferença de dois termos. Ah, mas e se fosse complexo, se fosse de álgebra? Não tem problema. Você tem aí, ó, 3a ao quadrado menos 2b vezes 3a ao quadrado mais 2b. Não importa quantos termos tem, não importa o tamanho do monômio, desde que seja uma diferença e uma soma, ok? Você vai operar. Observe que aqui eu coloquei mais, depois menos, e aqui menos, depois mais. Não faz diferença. A multiplicação ela é comutativa, tá? O primeiro termo é igual ao primeiro termo, o segundo termo é igual ao segundo termo. Você aplica a propriedade. O que a propriedade me diz? Eleva o primeiro ao quadrado. 3a ao quadrado. Quem é 3a ao quadrado? 9a à quarta. Ah, não consigo fazer assim. Não tem problema. Quem é 3a ao quadrado? 3 ao quadrado, 9, a ao quadrado, a à quarta. Aí nós temos menos o quadrado do segundo. Quem é 2b ao quadrado? 2 ao quadrado é 4, b ao quadrado, b ao quadrado. Ah, fiquei com dúvida. 2b ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 4, b ao quadrado, b ao quadrado. Ok? Então a gente tem aqui o nosso terceiro produto notável, produto da soma pela diferença de dois termos. Por que eu disse que ele é importante? Por que eu disse que ele é bacana? Por exemplo, você pode usar, uma vez caiu uma questão na PUC, vou colocar aqui no quadro que é uma questão muito simples. Tem muitas questões de matemática nas provas, nos vestibulares, que o objetivo não é mostrar que você sabe achar o resultado, é fazer com que você faça o cálculo rápido. Você que faz a prova do Enem, você sabe bem disso. Então, sei lá, se eu pedisse para você calcular isso aqui, vou colocar um número aqui. Quero que você calcule isso aí. 666.666 ao quadrado menos 666.665 ao quadrado. Aí o cara olha e fala, poxa, eu sei fazer, porque eu sei multiplicar, eu sei o que é potência, mas como é que você faz isso rápido? Olha para isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Correto? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Se isso aqui é igual a isso aqui, eu posso transformar nisso. Ó, adição de 1, multiplicação pela multiplicação da diferença. Faz aí pra gente ver como é que fica. Fica assim, ó. Esse primeiro número, gigante aqui que eu coloquei, mais o segundo número, que também é um número muito grande, vezes a subtração. Olha que legal. Quem é a subtração desse número por esse? É 1. A diferença... A diferença, a soma é tranquila, tá aqui, eu escrevi. A diferença é 1, porque a diferença dos dois é exatamente 1, tá? Então eu tenho essa soma, já vai me dar o resultado, porque vezes 1 é ela mesma. Soma aí com a gente. 6 mais 5, né? A gente vai ter 11. Vai 1, 6, 6, 12. Vai 1, 3, 3, 3, 3. E no final, 1. Olha o nosso resultado, 1.333.331. Esse produto notável é muito útil. Também quando você usa o teorema de Pitágoras. Porque no teorema de Pitágoras, olha o que acontece. Quando você tem no teorema de Pitágoras um triângulo e o seu objetivo não é achar a hipotenusa, você tem a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado, e o seu objetivo não é achar a hipotenusa, você tem a ao quadrado, b ao quadrado, mais c ao quadrado. Não é esse o resultado? Não é essa a formulazinha? Se eu quisesse achar o b, eu poderia dizer que b ao quadrado é a ao quadrado menos c ao quadrado. Olha lá, olha isso aqui. Pode se tornar isso aqui. Então ela acaba sendo muito útil em alguns cálculos pequenos, ok? Vamos para o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo produto notável. Fechando produtos notáveis, eu vou falar sobre 4 produtos notáveis, pouco usados, mas se você quiser dominar, se você quiser ser bom mesmo em matemática, é legal aprender, é legal memorizar, pode ser muito útil, tá? Então vamos lá. Eu tenho esses 4 produtos notáveis. Cubo da soma, cubo da diferença de dois termos. Soma de dois cubos, subtração de dois cubos, ou diferença de dois cubos. Percebeu a diferença?
Cubo da soma, eu somo e elevo ao cubo. Cubo da diferença, eu faço a diferença e elevo ao cubo. Soma de dois cubos, ou seja, são dois números que já estão elevados ao cubo e que eu estou somando. E diferença de dois cubos que você realiza a diferença. Observe que a fala, ela te indica o que é feito primeiro, tá? Então, se a pessoa ela ouvir, ela já consegue escrever a expressão. Então, vamos lá. O cubo da soma, ele funciona da seguinte modo, ó, é memorizar, tá? Vamos lá. Se você tem A mais B elevado ao cubo, né? A mais B elevado ao cubo, olha como é que é a fórmula, olha o que é a fórmula. O cubo do primeiro, tranquilo, o cubo do primeiro parece o quadrado da diferença, né? Mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Mais o cubo do segundo. Olha lá, olha a formulazinha. A ao cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. É meio sinistrozinho, né? Vamos logo falar do cubo da diferença, depois eu dou um exemplo só. Cubo da diferença. Cubo da diferença, a única coisa que muda é esse sinalzinho negativo, e lá vai mudar dois sinais. Se você memorizar um, você memoriza os dois, tá? Então vamos lá. Cubo do primeiro menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, bem parecido, né? Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, a pessoa não mudou o sinal, nem todos mudam, menos o cubo do segundo. Então essa é a formulazinha do cubo da diferença. Para memorizar é o seguinte, memorizou o primeiro, todo mundo positivo, o segundo troca o sinal aqui e o sinal aqui, você pode olhar que é exatamente a mesma coisa. Aí vamos lá. Esses dois produtos notáveis, que é o cubo da soma e o cubo da diferença, tá? Se você for aplicar, você vai usar o mesmo método das anteriores. Então, se você consegue usar o quadrado da soma, o quadrado da diferença, você consegue usar ele. Vou dar um exemplo bem tranquilinho, bem simplesinho, usando o cubo da diferença, né? Vamos lá? O exemplo é o seguinte. A menos 2b ao cubo, ok? A menos 2b ao cubo. Então, para fazer o A menos 2b ao cubo, nós temos o seguinte. O cubo do primeiro, A ao cubo, menos, eu vou até fazer embaixo aqui, né? Porque já vi que o espaço vai ser curto. Então, vamos lá. O cubo do primeiro está aqui. 3 vezes 3, é negativo, negativo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro, A ao quadrado, vezes o segundo é 2b, pessoal, vezes 2b, ok? Mais 3 vezes o primeiro é A, ok? Vezes o quadrado do segundo, 2b ao quadrado, do segundo, no final eu tenho um negativo, o cubo do segundo, né? Então o cubo de 2b, ok? Recapitulando, tá? Porque isso aí dá uma travadinha na cabeça da gente. O cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. 3 vezes o quadrado do primeiro, que é um A aqui, vezes o segundo é só o 2b. Mais 3 vezes o primeiro é A, vezes o quadrado do segundo. Olha, o nosso segundo é 2b, quadrado de 2b, menos o cubo do segundo, que é o cubo de 2b. Então a gente tem aí A ao cubo menos 3 vezes 2, 6A ao quadrado b, mais, aqui eu tinha que resolver, né? 3A, 2 ao quadrado é 4, você pode fazer direto, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3, 12. 12A, B ao quadrado, menos, aqui elevado ao cubo, você vai ter 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, B ao cubo. Tá aqui o nosso exemplo de cubo da diferença, fé em Deus, eu não errei nada, e esse é o cubo da diferença. Vou falar dos outros dois, só pra gente fechar, tá?
Vão ver pouco nas questões, mas eu acho legal. Se você quiser aprender, quiser ir mais a fundo, é legal aprendê-los. O cubo da diferença e o cubo da soma. A soma de dois cubos e a diferença de dois cubos, tá? Cubo da soma, cubo da diferença e agora soma de dois cubos, diferença de dois cubos. Vou mostrar como é que fica a fatoração deles para você ver como é que é simples, tá? Então, se você tem A ao cubo mais B ao cubo, ele pode ser transformado em A mais B vezes A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Se você tiver uma diferença de dois cubos, A ao cubo menos B ao cubo, você pode transformar em A menos B vezes. Agora dá um nozinho, né? Olha lá. A ao quadrado, AB, B ao quadrado. Percebam, tá? Eu escrevi aqui, mas não era nem para ter escrito. Observe, no positivo, o sinal aqui de dentro é negativo, certo? No negativo, o sinal daqui é positivo. Então, isso é a diferença de dois cubos. Quando você tem uma expressão desse tipo, você pode transformar nesse tipo e vice-versa. O que muito acontece é isso para transformar nisso de cá. Perfeito? Então, essas são todas os nossos produtos notáveis, todos os mais importantes. É claro que eu posso ter infinitos produtos notáveis, mas esses são os mais importantes. Cubo da soma, cubo da diferença, soma de dois cubos, diferença de dois cubos, o produto da soma pela diferença de dois termos, muito útil, quadrado da soma e quadrado da diferença de dois termos. Esses são todos os nossos produtos notáveis.